Olá, na última aula nós vimos produto interno, nós vimos que produto interno é uma função que pega dois vetores de um espaço vetorial e associa a um número real. Assim, o caso mais simples é um número real, mas na verdade a gente também pode ter um número complexo. Nesse caso, o que muda é que esta propriedade aqui, a que troca de lugar os vetores, vira número complexo. Assim, o caso mais simples do produto interno é quando ele é uma função real, mas você pode ter também o caso em que ele associa vetores a números complexos. Nós vimos diversas definições de espaços vetoriais, de produtos internos em espaços vetoriais distintos. Nós vimos, por exemplo, isso daqui foi o nosso primeiro exemplo, para dois vetores do R2 com componentes x1, y1, x2 e y2, o produto interno entre eles era 3 vezes x1 vezes x2, mais 4 vezes y1 vezes y2. Nós mostramos que isso aqui é um produto interno, mas assim, esse não é o produto interno mais utilizado. O mais utilizado é o produto interno usual, que é simplesmente x1 vezes x2 mais y1 vezes y2, ou seja, a primeira componente de um vetor vezes a primeira componente do outro vetor, somado com a segunda componente de um vetor, multiplicado pela segunda componente do outro vetor. Então, sempre que não for especificado qual produto interno a gente está falando, a gente assume que é o usual. Quando não é o usual, a gente assume que é obrigação informar. Tipo, está lidando com um produto interno, inventa uma outra função aqui, ele está lidando com esse produto interno. Quando não fala qual produto interno, a gente sempre está se referindo ao usual. Nós vimos versões deles para o R2, R3, Rn, vimos o módulo de um vetor, que por definição é a raiz do produto interno de um vetor por ele mesmo, a distância entre dois vetores, que é definido como módulo da diferença desses dois vetores. Vimos vetores normalizados e algumas propriedades do módulo. Daí ficou como exercício para vocês mostrar essas propriedades, vai estar na nota lá. Na aula de hoje nós vamos ver a relação entre o produto interno usual, isso aqui funciona para qualquer produto interno, mas nós vamos nos concentrar no usual, produto interno e o ângulo entre dois vetores. Então, para isso, vamos... de álgebra, e vamos colocar os eixos aqui, colocar a malha também. Vou colocar dois vetores quaisquer aqui, que não sejam os vetores nulos. Na verdade, é assim. Fazer um caso um pouco mais restrito, para ficar claro de entender, mas o argumento vai valer para todo caso. Vamos supor que a gente tenha esse vetor aqui. E esse vetor aqui. Então, só para... Sim, o que nós vamos fazer aqui, ele funciona para R2, que é o caso que a gente está visualizando aqui, mas ele funciona para R3, para outros vetores, para o Rn em geral, o argumento funciona. Vamos pensar no R2 por hora, mas só para deixar um pouquinho mais geral, vou apagar aqui de novo os eixos e a malha, fica só com os vetores aqui, deixa eu mudar as cores deles, esse aqui verde, chamar de, deixa eu ver como eu chamei nas notas aqui para ficar igual, eu chamei esse aqui de V. E esse aqui tá de azul, chamar de
Nós temos esses dois vetores, e nós sabemos, vou pôr os pontos que ele volta só para ficar mais fácil de fazer o vetor aqui. E este vetor aqui, que é de laranja, bom, se este vetor aqui é o V e esse aqui é o U, se eu somar V com esse vetor laranja, tem que dar o U. Isso significa que esse vetor laranja é o U menos V. Certo? Por que U menos V? Porque se eu somar V com U menos V, V e menos V se cancelam, sobra só o U, que é o que está aqui. Então, dois vetores não nulos aí no R2, formou esse triângulo aqui para a gente. Assim como eu disse que eu estou fazendo um caso específico, mas funciona por caso mais geral, é que assim, o ângulo entre U e V aqui poderia ser um ângulo bem maior do que esse daqui, ainda funcionaria. Enfim, estou pegando um caso para ficar fácil de ilustrar. Agora, o que mais que a gente vai fazer? A gente vai, deixa eu pôr de novo a malha aqui, só para ficar fácil de desenhar uma coisa aqui. Vou pegar um segmento, vou estar com este ponto aqui, segmento, aqui até aqui. Esse segmento, vou pôr ele pontilhado. Opa, peraí. Aqui. Ele é um segmento que é ortogonal a esse vetor U e vai até, ele é, melhor dizendo, perpendicular a esse vetor U e é perpendicular à reta ao qual U pertence e vai até a extremidade do vetor V. Deixa eu ver se eu acho que eu consigo colocar o símbolo ali. Primeiro eu coloco umas retas, deve dar certo. Agora o ângulo entre essas duas retas. Esta e esta. Aí. Quase isso, só que a gente não gosta de graus aqui. Deixar assim. Esse ângulo reto aqui, dá para escrever. 2. Vai mudar aqui para uma outra cor, sei lá, vermelho. Ficou muito forte. Então a gente tem esse segmento aqui, que faz um ângulo π/2, ou seja, um ângulo reto. Então, como é que é esse segmento? Você tem esse vetor V, você essencialmente projeta ele sobre o vetor U de maneira perpendicular, né? De tal forma que a reta ao qual o vetor U pertence e a reta desse segmento que sejam
retas perpendiculares, ou seja, façam um ângulo de π sobre 2 uma com a outra. Então, só lembrando o que a gente está fazendo aqui, nós iniciamos só com esses dois vetores, V e U, aí depois nós percebemos que a gente pode escrever um vetor aqui, que é o U menos V, que liga isso aqui, formando um triângulo. Tem esse segmento aqui, que ele faz um ângulo reto com o vetor U, ok? Agora, nós vamos chamar esse tamanho aqui, do lado aqui, de, deixa eu ver como eu chamei nas notas, de H. Vamos chamar aqui H. E aqui nós temos um outro segmento, porque, ó, essa parte aqui, ela forma um triângulo retângulo, né? Cuja hipotenusa é o tamanho do vetor V, um cateto é H, e o outro cateto é essa parte de baixo aqui. Então, qual que é esse tamanho? Deixa eu pegar aqui o segmento de novo. Colocar os pontos para ficar mais fácil. É o B que eu vou precisar. Não é o A. O B eu não vou precisar. O C eu não vou precisar, acho que é D. Esse aí. Então, segmento de A até D. E já vou pôr um outro aqui. Que é o de D até C. Então, não fez por algum motivo o segmento aí. É só tirar os pontos. C, D e A. Parece que não mudou nada, né? Porque de fato ainda não mudou nada. Vem aqui nesse segmento. Mudar a cor dele por, sei lá, roxo. Por o estilo dele cheio de pontinhos e deixar ele mais grosso. Eu vou chamar ele de X e exibir o nome dele. Por que não deixou por X? Deixa por X, por algum motivo. Por X maiúsculo, como você vai. X. Então, esse pedaço aqui eu estou chamando de X. X não é um vetor. Tá? Deixa eu tirar o vetor ali de trás. Ó, X é só esse comprimento aqui, é um segmento, né, de comprimento X, assim como esse aqui é um comprimento de segmento H. Esse termo aqui forma um triângulo retângulo, que a gente não vai ocupar ele, a gente vai ocupar esse outro aqui que também forma um triângulo retângulo. Esse outro o que que é? Deixa eu tirar isso aqui. Não, tirar isso aqui. Tirar esse vetor aqui. Tem isso daqui. Essa parte de baixo aqui, vou pôr em, deixa eu ver mais cores, verde meio claro, partilhado também, deixar bem destacado, chamar ele de menos X. Nossa, ele não deixa eu pôr o nome que eu quero nas coisas. Enfim, ele não está deixando eu pôr por algum motivo. Tá, então aqui a gente tem um triângulo retângulo. Deixa eu voltar por as outras coisas aqui que estavam antes. Vetor U, vetor V. Tem esse segmento aqui. Então, ó, U é esse vetor inteiro aqui. Se esse pedaço aqui, esse tamanho de U é X, quanto vale esse em verde aqui? Vale o tamanho de U menos X, certo? Então, essa parte aqui vai ser
a parte de baixo, vai ser o módulo de U menos aquele tamanho X. Traço daqui. É o mesmo daqui, essa parte em verde. Tamanho de U menos X. Esse é um dos catetos do triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo. O outro cateto é H. E a hipotenusa é o tamanho do vetor U menos V. Então, pelo teorema de Pitágoras, nós temos o seguinte. E módulo de U menos V, não precisava desse parênteses. Módulo de U menos V ao quadrado é igual a um dos catetos ao quadrado, que é, agora preciso dos parênteses, módulo de U menos X elevado ao quadrado, mais H elevado ao quadrado, o outro cateto ao quadrado. Então, teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é U menos V em módulo elevado ao quadrado. Um dos catetos é módulo de U menos X, tudo isso elevado ao quadrado, e outro cateto é H, que vai ser elevado ao quadrado. Então, a gente tem isso aqui. Agora, o detalhe aqui, o que é X? Vamos voltar ao jeito que a gente estava antes. U está aqui, E está aqui, e o X, cadê o X? X está aqui. O que é X? X é esse tamanho aqui. Nós podemos encontrar ele da seguinte forma. Aqui, A, B, C. A gente já tem uma reta aqui com C. De qualquer forma, a gente faz outra. Tem essa reta. Tem essa reta. Vou pegar o ângulo entre elas. O ângulo entre essa reta e essa reta. Este ângulo aqui, vou só denotar ele de uma forma diferente. Chamar ele de ângulo θ. Esse ângulo θ, o que ele é? Ele é o ângulo, se eu tirar tudo que a gente colocou depois aqui, θ é simplesmente o ângulo entre os dois vetores que a gente começou, U e V. A gente acrescentou esse vetor, U menos V, acrescentamos esse segmento, acrescentamos esse ângulo, acrescentamos esse pedaço, acrescentamos esse aqui. Então, o que é X? Como aqui nós temos um triângulo retângulo, um cateto X, H e hipotenusa módulo de V, esse X o que vai ser? Ele vai ser simplesmente X vai ser igual ao módulo de V vezes o cosseno do ângulo θ. Tamanho de V vezes o cosseno do ângulo θ resulta no tamanho X, certo? Porque é um triângulo retângulo esse daqui. Da mesma forma, o H, ele é o módulo de V vezes o seno desse mesmo ângulo θ. O H é módulo de V vezes o seno do ângulo θ. E com isso, como que fica a relação aqui de cima? O que é essa relação aqui de cima? Ela é simplesmente o teorema de Pitágoras desse outro triângulo aqui. Uma hipotenusa módulo de U menos V, um cateto H e outro cateto, que é o módulo de U menos X. Então, substituindo esses dois resultados aqui, de X e H, em termos do tamanho do vetor V e do ângulo entre os vetores U e V,
nesta expressão, nós ficamos com o seguinte, vou substituir aqui junto com vocês. Essa expressão, todo lugar que é módulo de U não muda nada, o lugar que é X, a gente escreve assim. O lugar que é H, a gente escreve assim. A gente vai ter que pôr um parênteses, né? H aqui. Isso. É só fazer essa conta aqui. O que vai acontecer? Então, aqui a gente tem o quadrado de uma soma. Isso aqui vai ser o primeiro termo ao quadrado, então é módulo de U ao quadrado. Fazer sinal menos é menos duas vezes o primeiro, que é módulo de U, vezes o segundo, que é módulo de V, cosseno do ângulo θ. E, por fim, o terceiro, que é módulo de V, cosseno de θ ao quadrado. Esse resultado aqui, que parece complicado, mas não é muito, não. Por quê? Porque, opa, aqui faltou o quadrado. Esqueci do quadrado e aqui o quadrado. O quadrado, por que não é muito complicado? Porque aqui a gente tem módulo de V vezes cosseno de θ, tudo isso ao quadrado. Isso é o mesmo, vou escrever isso aqui, ó. Módulo de V quadrado vezes cosseno de θ ao quadrado. É o mesmo termo, só escrito de forma diferente. De maneira análoga, aqui também. A gente pode escrever esse outro termo aqui como módulo de V ao quadrado vezes o seno de θ ao quadrado. Mesma coisa que está aqui. Por que isso nos ajudou? Parece que fica um pouco pior, né? Só que não, porque aqui a gente tem V ao quadrado, aqui a gente tem V ao quadrado. Pela propriedade distributiva da multiplicação com respeito à adição de números reais, todos aqui são números reais, isso aqui pode ser escrito assim. De V ao quadrado que multiplica cosseno de θ ao quadrado mais seno de θ ao quadrado. Esse termo, cosseno de θ ao quadrado mais seno de θ ao quadrado, para todo ângulo θ, é igual a 1. É ao quadrado vezes 1. Vezes 1 eu não preciso escrever, então ficou só isso aqui. Então, o módulo de U menos V ao quadrado ficou módulo de U ao quadrado menos duas vezes módulo de U vezes módulo de V, vezes cosseno de θ, mais módulo de V ao quadrado. O que significa isso? Vamos voltar para cá. Então, o que é módulo de U menos V ao quadrado? É este vetor aqui. Agora eu vou tirar tudo que a gente não está mais ocupando. A gente deixou tudo em termos do ângulo θ dos vetores U e V. Né? Então, vetor U continua, vetor V continua, vetor W continua. Esse segmento já não precisa mais. Esse ângulo aqui já não precisa mais. Esse X aqui já não precisa mais. Esse já não precisa mais. Isso, a gente só precisa do que está aqui. Então, vamos lá. O que é módulo de U menos V ao quadrado? É essa distância aqui ao quadrado. Então, essa distância ao quadrado, ela é igual a módulo de U ao quadrado. U ao quadrado é de baixo aqui. Então, essa distância é igual a essa aqui de baixo, ao quadrado, somada com, ó, o último termo lá é módulo de V ao quadrado, tá? Somada com módulo de V ao quadrado, e agora é subtraído um termo. O termo menos duas vezes módulo de U vezes módulo de V vezes cosseno de θ. Esse termo parece complicado, né? Mas ele é menos duas vezes módulo de um vetor multiplicado pelo módulo de outro vetor vezes o cosseno do ângulo θ. E o que é o cosseno do ângulo θ? Ele é simplesmente o ângulo entre os vetores U e V. Então, aqui, nós chegamos nesse resultado. Então, só copiar aqui para destacar. Chegamos nesse resultado aqui. Isso aqui, em princípio, beleza, tá correto, mas e aí? O que isso tem a ver? Nem apareceu o produto interno aqui, né? Exceto pelo embutido ali no módulo, porque para definir módulo a gente precisa do produto interno, não apareceu explicitamente o produto interno entre os vetores. Porém, o que a gente sabe? O que é o módulo de um vetor? A gente viu a definição, deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Módulo de um vetor
é a raiz quadrada do produto interno desse vetor por ele mesmo. Então, se eu copiar aqui, no lugar desse vetor V aqui, eu vou substituir o menos V, menos V, menos V. Nós sabemos que o módulo do vetor nunca é negativo, sabemos que a raiz quadrada de um número não negativo nunca é negativo. Então, nós podemos, sem nenhum problema, elevar ambos os membros ao quadrado. Leva aqui ao quadrado, leva aqui ao quadrado. Quando a gente leva o segundo membro ao quadrado, como tem essa raiz aqui, vai acontecer que vai sumir o quadrado e sumir a raiz. Então, depois cancela a outra. Igual isso daqui. Isso aqui, pelas regras de produto interno, a gente calcula da seguinte forma. Então, isso aqui é igual. Produto interno de U com U. Então, vamos lá. Produto interno. U. E mais. Produto interno de U com menos V. U. Produto interno menos V. Mais. Daí o produto interno de menos V com U. Interno de menos V. U. E, por fim, produto interno de menos V com menos V. De novo, por propriedade de produto interno, a gente tem o seguinte. E o produto interno de U com U, ele é a mesma coisa que o módulo de U ao quadrado. Por quê? Porque o módulo de U é definido como a raiz do produto interno de U com U. Se não tem a raiz, significa que a gente levou ao quadrado. Então, se antes era o módulo de U igual a isso, agora é igual ao módulo ao quadrado de U. Aqui a gente tem produto interno de U com menos V, por propriedade de produto interno, que ficou como exercício para vocês. Isso aqui é igual a menos produto interno de U com V. Aqui também. Menos o produto interno de V com U. E aqui é como se saísse os dois menos, fica menos 1 vezes menos 1, que dá 1. Então, some daqui. Da mesma forma que o produto interno de U com U é U ao quadrado, o produto interno de V com V é V ao quadrado. E o produto interno, a primeira propriedade que a gente viu do produto interno é que ele não depende da ordem. Isso aqui é aqui aparece menos produto interno com V, menos produto interno de U com V, isso é menos 2 vezes produto interno de U com V. Chegamos nesse resultado. Então, se eu copiar o que a gente tinha achado antes, a gente tinha achado isso daqui antes, a gente tinha achado ali por análise do gráfico, dos dois vetores, essa daqui, né? Daqui nós achamos que o módulo ao quadrado de U menos V é igual ao módulo de U menos 2 vezes produto dos módulos de U e V, vezes o cosseno do ângulo entre U e V, mais módulo de V ao quadrado. Agora, nós calculamos o módulo de U menos V ao quadrado, de um outro jeito, utilizando o produto interno, nós chegamos ao seguinte, chegamos que o resultado é igual ao módulo de U ao quadrado, menos 2 vezes produto interno de U com V, mais módulo de V quadrado. Mas aqui, é a mesma quantidade, né? Módulo de U menos V quadrado, e aqui módulo de U menos V ao quadrado. Significa que isso aqui tem que ser igual a isso.
Então, vamos igualar essas duas coisas para ver o que a gente encontra. Igual a... Beleza, chegamos nessa relação aqui. É uma relação muito complicada, aqui embaixo, só que aparece módulo de U quadrado aqui, módulo de U ao quadrado aqui. Então, esses termos se cancelam. Simplificou um pouco. Aparece módulo de V ao quadrado aqui, aparece módulo de V ao quadrado aqui. Também se cancela. Aparece menos 2 aqui, aparece menos 2 aqui, a gente divide ambos os membros por menos 2, encontramos isso. Em outras palavras, encontramos que o produto interno de U com V é igual módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, isso dá uma associação, aqui. Isso dá uma associação entre o produto interno de dois vetores, U e V, e o ângulo entre eles. Por exemplo, essa relação aqui ela pode ser escrita, vamos ver com mais detalhes mais adiante, mas ela pode ser escrita, vou pegar daqui, ela pode ser escrita dividindo ambos os membros por módulo de U vezes módulo de V. Dessa forma, então, se a gente calcula o produto interno de U com V e o módulo de U com V, utiliza aqui, a gente encontra o cosseno do ângulo. Para a gente achar o ângulo, é só a gente aplicar a função arco cosseno em ambos os membros dessa expressão. Então, o produto interno é um jeito de definir o ângulo entre vetores. Um exemplo disso, se a gente pegar os vetores I e I mais J. Vamos ver aqui que vetores são esses. Os pontos aqui, 0, 0. 1, 0. 1. Esse vetor aqui, chamar ele de I. E esse aqui de I mais J. O que a gente espera? Que o ângulo entre eles seja a metade do ângulo entre I e J. O ângulo entre J é um ângulo reto, π sobre 2, então a metade disso é π sobre 4. Então, de fato, se a gente calcular ali, vamos pegar aqui a expressão, pega essa daí, substitui U pelo vetor I, e I mais J, e V pelo vetor I mais J. Aí a gente calcula isso. A gente vai ter aqui no numerador, produto interno de I com I, somado com o produto interno de I com J. No denominador, a gente só precisa calcular o módulo dessas coisas. O módulo de I é 1, o módulo de I mais J é a raiz quadrada do produto interno de I mais J com I mais J. Então, produto interno de I com I dá 1, de I com J dá 0. Um exercício aí para vocês verificarem isso. E esse termo aqui resulta em produto interno de I com I, mais duas vezes produto interno de I com J, mais produto interno de J com J. E só para vocês ficarem claro o que é o I, o que é o mais J. O I é um 0. E o I mais J
1 são os vetores da base canônica do R2, quer dizer, I é um vetor da base canônica do R2, J é um vetor da base canônica do R2, aqui eu estou pegando um dos vetores da base canônica e pegando um que é a soma dos dois. Então, daí vocês fazem essas contas ali, sempre com o produto interno usual, visto que a gente não falou que não era, então é. A gente não fala que é outro, é porque é usual. Numerador dá 1, tá aqui. Produto interno I com I dá 1. Produto interno I com J dá 0. Produto interno de J com J dá 1. Então, deu 1 sobre raiz de 2 aqui, porque 1 mais 0 mais 1 é 2. Então, deu o arco cujo cosseno vale 1 sobre raiz de 2. Esse é o π sobre 4. Exatamente o que a gente esperava que fosse aqui. Né? Vou fazer aquele esquema para mostrar aqui. Deve ter um jeito mais fácil de fazer isso, mas eu sempre me atrapalho aqui na hora de usar o ângulo no GeoGebra, então eu faço desse jeito. Não sei porque ele dá em graus. Tudo certo, ele dá em radianos. Não tem opção aqui, né? Não sei. Bom, 45 graus é a mesma coisa que π sobre 4. Vou escrever ali π sobre 4 como nome dele. Não, não sei porque não está deixando eu fazer as coisas. Mas enfim, esse aqui é o π sobre 4. Que é o que a gente esperava. Então, assim, dessa forma, dados dois vetores, vocês conseguem calcular o ângulo entre eles. Basta fazer isso, calcular o produto interno entre os dois vetores, dividir pelo produto dos módulos desses vetores e calcular a função arco cosseno disso. Aqui nós vimos para vetores que são setas, mas nós podemos fazer para quaisquer dois vetores. Né? Então, sejam U e V, dois vetores não nulos de um espaço vetorial euclidiano V. Então, nós temos a desigualdade de Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz, que é essa daqui. Diz que o módulo do produto interno de U com V é menor do que ou igual ao produto dos módulos de U e V. Como a gente está supondo que os dois vetores são não nulos, significa que o módulo de U é diferente de zero e o módulo de V é diferente de zero. Então, o módulo do produto, o produto dos módulos é diferente de zero. Como o produto desses módulos é diferente de zero, a gente pode dividir ambos os membros dessa equação por esse termo aqui. Então, fica assim. E esse termo aqui, módulo do produto interno de U com V dividido pelo produto dos módulos de U e V, menor do que ou igual ao produto dos módulos de U e V dividido pelo produto dos módulos de U e V. Ou seja, um termo dividido por ele mesmo. Isso é 1. Então, nós podemos reescrever isso aqui por propriedade de módulo, dessa forma aqui. O módulo do produto interno de U com V divididos pelo produto do módulo de U com o módulo de V. Aí, como vocês conhecem, isso aqui é um módulo de número daí, porque aqui em cima era módulo de número também. Esse de baixo são módulos de vetores, aqui é módulo de número. Para módulo de número, vocês já sabem resolver uma desigualdade. Então, isso aqui, dizer que o módulo de um número é menor do que ou igual a 1, é a mesma coisa que dizer que esse número é maior do que ou igual a menos 1 e menor do que 1. Então, assim, isso aqui nos leva a parametrizar esse termo aqui por alguma função que esteja limitada entre menos 1 e 1. Uma das primeiras que vem à mente é seno, mas tem também cosseno. E cosseno é melhor porque por exemplo, se nós escolhermos os dois vetores iguais, o ângulo entre um vetor e ele mesmo
é zero, né? Certo? E é o que acontece quando a gente escolhe a função cosseno aqui. Se fosse seno, daria que um ângulo entre um vetor e ele mesmo era π sobre 2, o que não tem muito sentido. Com isso, nós podemos definir vetores ortogonais, que é o seguinte: seja V um espaço vetorial euclidiano, dois vetores U e V pertencentes a esse espaço são ditos ortogonais e são representados desse jeito aqui, pelo símbolo de perpendicularidade, né? U perpendicular a V, a gente lê U ortogonal a V, se o produto interno entre eles é zero. Então, sempre que o produto interno entre eles for zero, a gente diz que eles são ortogonais. Por quê? O motivo para isso é o seguinte: sejam V um espaço vetorial euclidiano, o IV dois vetores não nulos desse espaço vetorial, que são ortogonais. Nós vamos calcular o ângulo entre eles. Bom, então, nós sabemos que o cosseno de θ tem que ser o produto interno de U com V dividido pelo módulo de U vezes o módulo de V. Como os vetores são não nulos, isso aqui vale. Assim, os dois vetores têm que ser não nulos para que exista esse denominador aqui, né? A gente não define ângulo entre o vetor nulo e algum outro vetor. E o θ é um ângulo entre 0 e π. Como os vetores são ortogonais, o produto interno de U com V vale zero. Então, o numerador aqui vale zero, significa que toda essa expressão aqui vale zero. Então, cosseno de zero, ou melhor, cosseno de θ é igual a zero. O único valor de θ entre 0 e π, cujo cosseno é zero, é π sobre 2. Então, daí que vem o nome ortogonais. Porque quando o produto interno entre os dois vetores é zero e eles não, nenhum deles é o vetor nulo, o ângulo entre eles é sempre um ângulo reto. Então, são perpendiculares, são ortogonais. É isso que, daí que vem a nomenclatura. Mas assim, essa definição aqui funciona inclusive quando um ou os dois vetores são o vetor nulo. Só que daí você não pode falar em ângulo entre eles. As observações, que é o zero é o vetor nulo é ortogonal a qualquer vetor. Se U é ortogonal a V, qualquer múltiplo de U é ortogonal a V. Se U é ortogonal a W e V é ortogonal a W, então a soma de U com V também é ortogonal a W. Nós vamos definir agora um conjunto ortogonal de vetores. Você já vê um espaço vetorial euclidiano, um conjunto de vetores, V1, V2 até Vn de V é dito um conjunto ortogonal de vetores, se dois dos seus vetores, quaisquer, são ortogonais. O que isso significa? Você tem lá um certo número de vetores. Se você calcula o produto interno entre todos os pares de vetores desse conjunto e todos eles derem zero, exceto quando é um vetor consigo mesmo, mas quando é um vetor com o outro, você diz que esse é um conjunto ortogonal de vetores. Um exemplo está aqui, vai ficar como exercício para vocês verificar que esse conjunto de vetores no R3 é um conjunto ortogonal de vetores. O que vocês vão ter que fazer? Vão ter que calcular o produto interno do primeiro vetor com o segundo vetor, produto interno do primeiro vetor com o terceiro vetor, produto interno do segundo vetor com o terceiro vetor. Se essas três quantidades resultarem em zero, isso aqui é um conjunto ortogonal de vetores. Uma propriedade importante um conjunto ortogonal de vetores é dado por esse teorema aqui. Um conjunto ortogonal de vetores não nulos, A, V1, V2, V3, Vn, é linearmente independente. Então, você tem um conjunto de vetores ortogonais, ou seja, o produto interno de quaisquer dois deles dá zero, e nenhum deles é o vetor nulo. Então, a gente quer mostrar que isso é um conjunto linearmente independente. O que a gente faz? A gente escreve o vetor nulo como combinação linear desses vetores aqui, V1, V2 até Vn, e a gente sabe que a solução trivial sempre vai ocorrer, né? Que é α1 igual a α2 igual a α3 igual a αn igual a zero. Essa sempre vai ter. Se só existir essa,
a gente diz que o conjunto de vetores é linearmente independente. Se existir alguma outra, esse conjunto de vetores é linearmente dependente. Como é que a gente faz? A gente tem essa expressão, a gente toma o produto interno de ambos os membros dela com o vetor V1. O que vai acontecer? Essencialmente, a gente vai ter produto interno de V1 com V1, produto interno... Deve estar em algum lugar aqui. Produto interno de V1 com V1, somado com múltiplo do produto interno de V1 com V2, somado com múltiplo do produto interno de V1 com V3, assim por diante, até V1 até o último lá, o Vn. E no segundo membro, a gente vai ter o produto interno do vetor V1 com o vetor nulo. Produto interno do vetor nulo com qualquer vetor dá sempre zero. E como esse é um conjunto ortogonal de vetores, sempre que os vetores são diferentes, os produtos internos aqui dão zero. Então, de toda essa expressão aí complicada, só sobra esse primeiro termo aqui. Alfa1, que multiplica o produto interno de V1 com ele mesmo, igual a zero. Por que igual a zero? Por causa do segundo membro. Como nenhum dos vetores é o vetor nulo, esse termo aqui, produto interno de V1 com V2, nunca é zero. Que nós temos um produto de dois números, o alfa1 e o produto interno de V1 com V1. O produto desses dois números dá zero. Um deles tem que ser zero. A gente sabe que não pode ser esse daqui. Então, a única solução é alfa1 ser zero. Então, alfa1 é zero. A gente volta para a nossa equação original, substitui alfa1 nela. Mais um termo aqui, mais... Talvez alfa 3 vezes V3. Então, o alfa1 é zero. Então, aqui é zero. Zero vezes P1 dá o vetor nulo somado com qualquer coisa, nem precisa escrever ele. Então, sobra uma equação parecida com a primeira, só que sem o primeiro termo. A equação agora começa no alfa 2 V2 mais alfa 3 V3, e assim por diante vai ter alfa NVN igual a zero. O que a gente faz? A gente toma o produto interno de V2 em ambos os membros. Repetindo o processo que nós vimos agora há pouco, a gente vai concluir que alfa 2 igual a zero. Sobra o quê? Sobra só do V3 para frente. Alfa 2 é zero, sobra dali para frente, ele repete o procedimento com V3, vai concluir que alfa 3 é zero, e assim por diante a gente faz isso N vezes, até chegar no último, a gente conclui que todos os números são zero. Se todos os números são zero, significa que a única solução desta equação aqui é a trivial, o que significa que A é um conjunto linearmente independente. Então, se você tem um conjunto ortogonal de vetores não nulos, esse conjunto é automaticamente linearmente independente. Quase acabando. Agora, uma base ortogonal. Você já vê um espaço vetorial euclidiano. Uma base, V1, V2, até Vn, de V é dito uma base ortogonal se ela for um conjunto ortogonal de vetores. Então, se você tem uma base, um espaço vetorial, que é um conjunto ortogonal de vetores, você chama isso de uma base ortogonal. E tem também uma base ortonormal. O que é uma base ortonormal? Uma base B, os vetores V1, V2 e Vn, de um espaço vetorial euclidiano V, que é uma base ortogonal, ou seja, nenhum dos vetores é nulo e o produto interno de quaisquer dois deles dá sempre zero, e todos os seus vetores são unitários, ou seja, o módulo de cada um desses vetores é 1. Um jeito de escrever isso é produto interno de VI com VJ é igual a delta de Kronecker de IJ. Essa delta de Kronecker, ela vale 1 quando os dois índices são iguais e 0 quando os dois índices são diferentes. Um exemplo de base ortogonal é a base canônica de qualquer espaço, base canônica do R3. A gente chama de C, a base canônica do R3, é feito, composto por esses vetores aqui, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 e 0, 0, 1. Esses três vetores, todos têm módulo 1,
Você pode verificar isso, e pode verificar que o produto interno entre quaisquer dois deles, por exemplo, primeiro com o segundo, primeiro com o terceiro, e do segundo com o terceiro, todos dão zero. Então, isso é um exemplo de uma base ortonormal. Uma base que é ortogonal e é normalizada. Então, é isso. A aula de hoje. Tudo bom para vocês? Uns bons estudos e qualquer dúvida, entre em contato.